Deixa eu colocar para você uma coisa. Nós batemos 88 pessoas aqui, é o maior webinar do ano até agora, viu? Então, vocês estão de parabéns. Parabéns aí, Lucas, pela chamada de atenção. Eu vou tomar a liberdade de falar mostrar para vocês uma imagem. Então, queria mostrar para vocês, a gente está em agosto do ano que vem, a SBITE vai fazer, junto com o coach, o Congresso Brasileiro de Trauma, é o Trauma Brasil 2024. Nesse Congresso de Trauma, vai ter uma sala já separada para pré-hospitalar, que está sendo programada pelo Dr. Fábio Carvalho, que está na reunião também. Então, queria convidar todos vocês a participarem, como é que diz? Save the date, vamos fazer esse congresso juntos aí, tá bom? Muito obrigado. Agora com você, Vinícius. Obrigado, professor. Lucas, obrigado, parabéns, muito boa o projeto. Mas como eu falei, será que a gente conseguiria expandir isso? Você falou com muita propriedade de Maringá, então acredito que você tenha participado dessa implementação lá, não sei oficialmente, mas acredito que sim. Não sei se, passando aqui para o Leonardo, talvez, se isso seria viável, você vê alguma possibilidade, alguma facilidade, algum entrave que você conseguiria implementar aí, Leonardo? Bem, pessoal, boa noite aí a todos e a todas. Saudar a pessoa do Guerra aí, todos os colegas e o Jorge da SBITE. Parabenizar o Lucas, de fato é surpreendente, Lucas, a sua iniciativa, o seu interesse, o que você fez aí. Eu confesso que toda ideia nova, no primeiro momento, nos causa estranheza e resistência, né? Sempre que a gente vê alguma coisa do tipo inovação, a primeira coisa é, como é isso aí? De onde é que tirou, né? E os números mostram, né, o que você trouxe aí com relação à mortalidade, diminuição, e você tem já uma experiência boa, né, desde 2020, você vem fazendo seu serviço, mas de fato o Guerra tem razão, a logística aqui, né, eu falo do Nordeste, né, Pernambuco, tive a oportunidade de assistir o Maurício falando 2 vezes sobre a hemotransfusão no trauma, então me preocupa muito os serviços menores, como aqui no Nordeste, mais pobres, como a gente consegue implementar toda essa estrutura, que não é muito, mas quando a gente fala na região que você tem pouco, acaba se tornando muito, né? E meu receio maior é o retardo desse paciente chegar ao centro cirúrgico, né? Você colocar esse paciente em sala operatória, o que a gente precisa deixar ele, quem vai salvá-lo realmente não é só a hemotransfusão, é o controle da hemorragia que vai ser feita, a esplenectomia, a sutura hepática, ou a lesão do órgão maciço que foi atingido, ou do membro que foi amputado, ou a fratura exposta que houve. Mas, assim, de verdade, Guerra, eu, em dias atuais, né, eu dando uma olhada e vendo a brilhante apresentação do Lucas, muito difícil, a minha realidade que eu tenho aqui, implantar hoje, com tanta eficiência, né, com tanto cuidado que ele faz, né, assim, até a dúvida que eu tenho ele coloca isso refrigerado e esse aquecimento é feito em que momento da hemotransfusão, né, que horas que isso é feito para passar para o paciente decidido, né, o choque lá que você indica essa hemotransfusão, como isso é feito. Você me disse que em 1 ano você não perdeu nenhum componente, né? Se nenhuma bolsa do iodo negativo foi perdida. Então, parabéns, eu acho que isso é um cuidado muito grande que envolve toda a equipe, muito profissional, né? Não só a enfermagem, como também sua equipe lá da sua base para fazer isso. Então, de fato, a minha realidade aqui em Pernambuco são 72 municípios, 5.700.000 pessoas, né? A gente tem um serviço aeromédico aqui com a PRF, o hangar não é nosso, o hangar é deles, então existe uma estrutura de questão elétrica, você tem que ter redundância, toda essa questão logística aí, que não é pequena, entendeu? Assim, não sei entrar em valores, né? Você não falou aí da Bolsa, mas eu acredito que, para a realidade do Nordeste, é um desafio enorme a implantação. Acho que é isso, Leonardo. Igual eu falei, a gente é um país continental com vários países dentro do próprio país, né? Então, além dos entraves de lei, né? O Lucas desbravou aí, começou na esfera municipal, estadual, né, e no âmbito federal. Mas o Lucas apresentou aí os cuidados assim que a gente tem que ter com a bolsa, mas certamente eu acredito que envolvem muitos outros cuidados, muitos outros pormenores que precisa ter, né? Você falou que fica até 100 horas ali no box, e aí depois esse sangue volta. Se já tiveram algum que voltar o sangue, eu não sei dos pormenores, e também não sei se a doutora Ângela, que está aqui, que é do Hemocentro lá de Campinas, pode dar para a gente um panorama melhor dos cuidados que a gente tem que ter com essa bolsa
para não perder, né? Igual você falou que não perdeu nenhuma bolsa de sangue, porque acho que não pode ser. Você implementa para sem todo esse cuidado, né? Acho que não é só essa questão. Não sei se tem alguma outra questão além da refrigeração, doutora. O que será? Não, assim, parabéns, Lucas. Assim, você começou quando eu saí. Eu não sou mais diretora do serviço de transfusão. Eu saí da Unicamp, eu aposentei no final de 2019, 2020 eu já estava fora, junto com a pandemia. Tá? Então, eu só estou fazendo pesquisa agora lá na Unicamp. Mas, assim, sempre fui envolvida com trauma, o pessoal do trauma me conhece, porque o Elcio está aí, né? A gente sempre foi parceiro de tudo, e a gente tinha um esquema especial para quando eles sabiam que o Águia ia chegar, ou que ia chegar algum caso mais grave, o banco de sangue era o primeiro a ser avisado, então a gente já tinha todo um esquema montado para não demorar. E não demorava, não era por causa do sangue. Realmente, assim, o que o Lucas apresentou, eu vi, eu li alguma coisa sobre o Canadá, sobre a Noruega, né, sobre o Comitê Europeu que eles decidiram. Então, assim, não muda muito, tá? Eu acho que do Canadá, acho que é do grupo do NOAA, que vem com frequência o pessoal de Floripa, né? E eu vi uma palestra no Congresso da ABB agora em outubro, e os cuidados são esses, né? Assim, algumas coisas me deixam bem confortáveis. Primeiro, não precisa nem ar-condicionado na sala, porque a tua bolsa é fechada, então a tua bolsa não vai sofrer impacto, né? Essas coisas da Anvisa. Se ela é totalmente lacrada e ela não vai sofrer impacto, na realidade, é óbvio, fica numa sala, se for no Nordeste não dá para ficar mesmo, vai ser muito quente, mas um ar-condicionado, eu não me preocuparia, tá? Quando a gente levanta a literatura, as indicações são muito parecidas com o que o Lucas falou. Em Alberta, foi o maior N que eles tiveram, 109 pacientes, eles seguiram lá, eles fazem lactato, tá? O cálcio, não me preocupo pela quantidade de bolsa que vocês estão infundindo, são 2 bolsas, não vai precisar, mas o cálcio é importante para que todo o sistema da cascata, que já está bem consumido os fatores, para que o pouquinho que tiver possa agir. Tá? O que eles têm a mais? No Canadá, eles usam plasma A, que é menos imunogênico do que o B, tá? Mas na Europa, eles têm plasma liofilizado. E na Noruega, quer dizer, uma realidade completamente diferente, só antes de falar das coisas daqui. Na Noruega, eles usam O negativo, todos usam O negativo, e na Noruega eles usam o que eles falam que é low titer whole blood, né, que é o sangue total, e isso me apavora, tá? Com baixo título, mas eles fazem por um exame que é mais caro, que a gente não tem condição de fazer, eles titulam IgM, IgG, anti-A e anti-B, tá? Para saber, e usam sangue total. Tá? Então, assim, não usa negativo, eles pegam uma bolsa lá, titulam, tá? Segundo eles, o descarte dessas unidades só tinha um centro que conseguia devolver e não perder o sangue, os outros perdiam, tinha um descarte assim que chegava no banco de sangue. Uma coisa interessante, ao tempo, eles trocavam as bolsas 2 a 3 vezes por semana, mesmo no Canadá também, tá? Eu acho que essas novidades vêm por aí, a gente está longe da gente plasma liofilizado, né, infelizmente, plaqueta a gente precisa também ver o que vai fazer, mas eu acho que, assim, o uso de sangue nessas condições, eu acho que quando a gente começou a falar isso há muito tempo atrás, quando eu encontrei com o Jorge na Unicamp, a gente sempre pensou, assim, como é que a gente podia usar o sangue, e eu fico muito contente quando eu vejo isso dando certo em Bragança, Floripa eu conheço o pessoal de lá também, então, assim, Maringá eu conheço a pessoa que é responsável pela transfusão lá, né, eu acho que é um outro momento, tá?
É óbvio que o pessoal deve fazer os testes de hemólise para poder aceitar a bolsa, tá? Normalmente, por exemplo, é padronizado, se vem de um outro serviço, com mais de 48 horas, eu não reintegro no meu estoque. Tá? Hematoterapeuta é muito São Tomé, então, assim... Mas, assim, isso a gente tem que ver para crer, tem que fazer os exames, mas, assim, vocês estão com um grupo bom de Bragança, eu vi que o Bruno está no meio, o Benítez, né, que eu conheço há muito tempo, né, a Mariana é a atual diretora do Serviço de Transfusão da Unicamp. É uma nova realidade que vai demorar um pouquinho para chegar aqui. Pensando no Brasil, a gente não tem O negativo para isso. Por exemplo, se Bragança tem, ótimo, tá, parabéns, mas Unicamp a gente não tem, tá, para dispor. Tá? Porque às vezes falta, e falta muito. Se eu estou falando de Campinas, Unicamp, eu imagino Norte e Nordeste. Tá? Então, eu acho que assim, é importante o índice de mortalidade diminuiu, realmente não há consenso. Por exemplo, o grupo do Canadá, eles não conseguiram provar, eles fizeram 3 trials com questionários, com todo mundo participando efetivamente, e mesmo em Alberta, que foi o maior N, assim, melhora, mas não tem tanto significado. Quando a gente está com um trauma na mão e se esse paciente chega, tá? Eu sou uma hemato-meio clínica, tá, gente? Eu vivia dentro do centro cirúrgico, quem me conhece sabe isso. Então, assim, direto no pronto-socorro. Então, assim, eu acredito que a importância disso da melhora da qualidade do atendimento no pré, para ele chegar melhor. Mas, assim, não dá para perder tempo no pré, porque vocês têm que fazer o damage control no hospital. Então, é esse link que tem que ser... a gente está falando de Bragança, onde a hemoterapia está com o Bruno, tá? Que veio da gente, é filhote, tá? Você está falando de Maringá, onde também a gente tem outro filhote. Você está falando de Floripa, que eu também conheço a pessoa de lá. A gente tem que tomar cuidado, e acho que a coisa mais importante é que vocês tenham sempre uma hemoterapia do lado de vocês, para a gente ver essas dificuldades. A caixa é ótima, tá? Não está perfeita, né? Os índices que vocês usam são os índices que estão usando a nível internacional, né? E eu acho que, assim, vamos ver se chega plasma liofilizado, ou se alguém consegue fazer alguma coisa nesse nível aqui no Brasil, tá? Eu acho que era isso, assim, é bem, bem interessante, gostei muito da caixa. Agora eu sinto firmeza. Tem uma pergunta no site, Vinícius, você viu? Aqui do André Marcos Oliveira. Lucas, Lucas, boa noite. André do Grau Bauru. Visto o consumo de fibrinogênio na coagulopatia do trauma, principalmente quando temos um país continental e o transporte pode se alongar, consegue ver espaço para o Hemocompletan? Parabéns pelo trabalho. É muito caro, vocês não têm ideia quanto custa. Lá na Europa, ótimo. Tá? Complexo protrombino parcialmente ativado, fibrinogênio, mas é muito caro, a gente não tem nos hemocentros isso, gente. É fora da realidade, a gente. Desculpa, viu, Lucas, mas assim... não, mas eu concordo. Por exemplo, lá no HC, mesmo assim, sendo o porte do HC de São Paulo, né? Só o hematologista conseguia liberar, porque realmente eu fiz lá, eu sou de lá. Também, não né? dá. Realmente o custo esbarra, eu acho que, totalmente a nível Brasil, a gente não teria como nesse momento. Agora, uma coisa que eu acho importante a gente comentar é que, por exemplo, o SAMU aqui de Bragança é um SAMU rural, então eu tenho grandes distâncias para cobrir, né? Então, de repente, num SAMU ou de repente no Grau, né, num APH que ele é muito rápido, então, em questão de 5, 10 minutos, você já está dentro do hospital, talvez realmente a hemotransfusão no contexto do APH ele não se justifique. Mas além de 10, 15 minutos, você já começa a ter uma importância maior. Sabendo ainda daquela questão, né? São poucos os hospitais que o hemocomponente está antes da vítima, né?
Isso lá nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum. Você tem um alerta do APH, né? Então, o APH já avisa, né? Principalmente o paramédico ali, olha, eu estou chegando com uma vítima, questão de 10, 15 minutos. Então, o sangue já está na sala de atendimento, sala de trauma. Aqui no Brasil, pelo menos a realidade aqui de Bragança era isso. Você chegava, o sangue chegava depois de 30 minutos, 40 minutos, né? Mesmo sendo extrema urgência aí. Bom, eu vou passar a bola aqui puxar um pouquinho no meio ali entre o pré-hospitalar e o intra-hospitalar, ver se o Pedro pode falar alguma coisa aí, que ele já conhece a rua também e tem o sangue lá para ele, né, já bem estabelecido. Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Parabéns pela audiência. Acho que a gente precisa aumentar essa parceria aí e distribuir melhor. Eu não sei se a Roseni quer falar antes, porque se a Roseni falar a favor, aí eu falo contra, só para a gente gerar polêmica. Olha ele! Aí é sacanagem, hein, Pedro? Primeiro, então, já que você me deu a palavra, primeiro eu quero rasgar elogios ao Lucas, porque é realmente muito difícil fazer trabalho, ainda mais trabalho prospectivo clínico no nosso meio. Então, Lucas, você está de parabéns, raiz quadrada, assim, para aplaudir de pé. E aí eu vou falar minhas considerações técnicas primeiro, depois as extrapolações de validação científica para a realidade Brasil. Então, vamos lá. O que a gente tem de validação técnica, né? Quando a gente olha os grandes RCTs, os grandes trials mundiais, internacionais, que a gente compara a transfusão no pré-hospitalar. Nenhum deles foi benéfico. Nenhum deles foi categórico, dizendo que mudava desfecho. O último que a gente tem aí com plasma, que é o Pumper Trial, da New England, já há uns 5 anos atrás, se eu não me engano, fez 18, 19, ele tem um desenho de estudo que é feito para dar certo favorável ao plasma, porque o desenho compara, tipo, plasma com litros de soro fisiológico, né? Então, é ruim com o péssimo. Então, qualquer coisa vai ser ótimo. Qualquer coisa que comparar com plasma vai ser ótimo, porque ele praticamente mata as vítimas do grupo controle com afogamento com soro fisiológico. Então, claramente é um estudo feito para favorecer o resultado do plasma. Então, quando você olha lá quanto que o grupo controle recebeu de soro fisiológico, era uma quantidade de 2,5 litros, 3 litros no pré-hospitalar. Uma coisa que a gente já não faz há muito tempo. Então, óbvio que o resultado ia ser tendencioso em relação ao plasma. Quando a gente olha a última evidência do nosso guideline de trauma e de manejo de sangramento, que saiu agora, tudo bem que não é evidência, né? Guideline é a junção das evidências, não é estudo original. Ele conclui lá, baseado nos grandes últimos trials, que sangue no pré-hospitalar não fez diferença. Então, vamos agora fazer uma validação do que a gente tem do externo para o interno. Eu gostei muito das palavras, não sei se foi do Vinícius, que falou no início, ou foi do próprio Lucas. Duas considerações que eles fizeram. A consideração 1 é que dá para pegar o trabalho externo e validar no interno e tirar o foco do pré-hospitalar, de tirar o doente rápido da cena, de tratar as lesões que matam nos primeiros minutos e acabar transferindo toda a responsabilidade para o sangue? Não sei, acho isso um risco. Principalmente porque a gente sabe que a principal causa evitável, e eu acho que foi na apresentação do próprio Lúcio falar de morte, é sangramento, mas a principal causa geral de morte no trauma não é sangramento. É sistema nervoso central, afecção do sistema nervoso central. E muitos pacientes que têm politrauma, eles também têm TCE. E aí a prioridade é manter pressão de perfusão cerebral. Isso você pode conseguir titulando droga. Então, o objetivo é manter PPC, é manter PAM, e isso eu não consigo só com sangue. Eu ligo a droga vasoativa, que é mais segura, mais barato, eu tenho mais habilidade de usar, eu não preciso de estocagem, de banco de sangue, de temperatura, não vai contaminar. Eu ligo, a gente já tem uma habilidade técnica, inclusive a equipe multidisciplinar que trabalha comigo, e eu transfiro esse doente rápido para o hospital. Agora, vejo validação, sim, quando o Lucas fala, olha, o SAMU é uma característica de Bragança, uma característica rural, demora para o meu doente chegar no pré-hospitalar. Aí eu acho que o Lucas brilha, faz todo sentido. Por quê? Se eu tenho um choque hemorrágico sabido, conhecido, que o doente está morrendo, e eu não tenho assistência pré-hospitalar rápido, talvez nesse doente faça muito sentido, sim, eu começar a transfundir ali no pré-hospitalar, porque esse doente talvez eu mude desfecho para uma condição local. É diferente da gente extrapolar isso para a realidade do nosso país, onde, como por exemplo o Jorginho falou, que vem lá às vezes a gente brinca lá, né, vem da PQP lá de São Paulo, e os caras chegam em 10 minutos, ele fala, tô chegando, já chegou. É diferente. Uma outra característica que eu vejo muito importante nisso tudo é que o Lucas falou assim,
foi aquele momento que ele falou alguma coisa do trabalho dele, que ele tomou os cuidados ali de fazer cálcio pH temperatura e fazer ácido nexâmico. Quando a gente começa a olhar os últimos estudos que saíram no New England, né, inclusive comparando grandes centros de trauma e locais que não têm grandes centros de trauma, e que você vê a comparação com condutas bem estabelecidas com redução de mortalidade, e eles testam isso, eles veem que essas condutas não fazem tanta diferença, porque o que faz a diferença é o sistema de trauma organizado. Ou seja, a junção de condutas simples, tipo tirar rápido o doente da cena, esquentar, fazer ácido nexâmico, transferir rápido, operar rápido, é o conjunto de pequenas medidas que faz a diferença no contexto final. Então não adianta eu ficar colocando toda a minha energia ali, que eu vou transfundir, seja 1 para 1 para 1, 1 para 2, que existe um risco muito grande de a gente entrar na visão de túnel, que é aquela visão que a gente quer ver, que é a visão panorâmica do sangramento, e aí a gente deixa de passar o pneumotórax, a gente deixa de levar esse cara para operar rápido a cabeça. E aí a gente está trazendo uma validação externa com pouca evidência científica para uma validação interna com a estrutura que a gente tem, que hoje, sabidamente, não é estrutura nem americana nem europeia. Então, eu ainda vejo o sangue no pré-hospitalar, acho que vai ser o futuro, eu acho que talvez um dia a gente evolua para isso, mas eu acho que ainda está longe da nossa realidade, em vários aspectos, inclusive do nosso próprio sistema de saúde. Tinha uma outra coisa que estava na minha mente para falar, mas eu vou ficar quieta e quando eu lembrar eu falo, porque eu acho que eu já falei bastante coisa. Então, deixar o Pedro brilhar aí, que ele tem muita experiência de intra e de pré-hospitalar também. E obrigada pela oportunidade, pessoal, gostei muito de estar aqui com vocês. Bom, acho que, primeiro, parabéns para o Lucas aí, brilhante a apresentação e a iniciativa espetacular. É bom saber que a gente está conseguindo interiorizar ainda mais conhecimento e levar protocolos novos para o interior, né? Então, com certeza, a gente está muito mais seguro hoje quando a gente viaja do que a gente estaria antigamente, né? Bom, então, o que eu queria passar para não ficar muito repetitivo é a visão do intra-hospitalar. Eu que estou recebendo esse doente na sala de trauma e provavelmente esse paciente vai ter que operar, né? Eu estou considerando aqui o choque grave, o paciente que está em choque hipovolêmico. Então, a gente não tem como conversar de tempo, como vocês falaram. O tempo, para mim, é fundamental. Não só desse tempo que o paciente chega para mim no hospital, o tempo do pré-hospitalar, e eu vou correr contra o tempo também nesse paciente na sala de trauma. Não é à toa que eu tenho um tempo-alvo de atendimento de 25 minutos, eu tenho que contar meu tempo porta-bisturi, e o principal no paciente que está sangrando é parar o sangramento. Não tenha dúvida disso. Você pode dar sangue, pode dar soro, pode dar plasma liofilizado, nada vai segurar, você vai prevenir a maior causa de morte evitável no trauma, que é o sangramento, se você não conseguir parar o sangramento. E quando a gente fala de controle de danos no trauma, a gente separa entre o controle de danos surgery e o damage control resuscitation. A reanimação hemostática, ela é tão importante quanto a reanimação cirúrgica desse paciente, o controle de dano cirúrgico. E quando a gente fala na fase inicial da reanimação, a fisiologia do paciente é melhor, ela é mais importante, talvez, do que a relação anatômica que a gente vê na cirurgia. Então, quando a gente vai falar dessa parte de reanimação, além de eu parar o sangramento, eu preciso que eu controle a coagulopatia desse paciente. Então, quando eu falo em transfusão restritiva, eu estou aceitando um nível de HB menor para o paciente e um nível de pressão menor para esse paciente. Então, eu não quero estabelecer pressão, norma pressão para esse paciente, e quando o paciente, lógico, tem TCE, eu tenho que levar um pouco mais para manter pressão de perfusão cerebral. Então, o PTM intra-hospitalar, pelo menos o nosso protocolo, para a gente evitar a superindicação de transfusão nos nossos pacientes, a gente faz uma reanimação com soro primeiro, para a gente justamente excluir a taquicardia, essa hipovolemia, ver se ele é transitório ou não. Então, a gente pode fazer alíquolas de soro para conseguir reanimar melhor esse paciente, entre 500 ml. E, além disso, esse paciente tem que ter uma analgesia adequada. São seus dois gatilhos, tanto o seu choque index, o seu gatilho vai estar alterado para você iniciar a transfusão, né? Então, pode ser um gatilho que vai te enganar. E, ao mesmo tempo, eu consigo selecionar aquele paciente que sangrou e não tem mais nenhum sangramento ativo. E esse paciente talvez não vai precisar de sangue também no pré-hospitalar. Então, eu só vou selecionar o paciente que vai precisar de sangue no pré-hospitalar, aquele que está realmente sanguinando. E esse paciente, mais uma vez, ele só vai melhorar se você conseguir parar o sangramento. Então, é o tempo que ele tem que estar muito, muito rápido no hospital. E quando a gente fala de sangue no pré-hospitalar, todo mundo levanta todo mundo fica assustado com a situação, mas hoje
pelos trabalhos, a gente não vê diferença realmente entre a transfusão do sangue ou sangue total, seja ele no intra como no pré-hospitalar. Não tem diferença de mortalidade e também não tem nenhuma superioridade do sangue total, por exemplo. Mas o que a gente vê é uma questão de logística, e aí talvez valha a justificativa. Se você transfunde esse paciente com sangue total, né, a doutora Ângela pode ficar até assustada, mas a gente vê na guerra hoje os Walking Blood Bank, né, os soldados que estão lá para fazer a transfusão do outro soldado. Você consegue diminuir mortalidade, mas no ambiente de guerra. Os trabalhos falam em ambiente de guerra com lesões típicas de guerra, que são lesões diferentes da gente, né? E transporte pré-hospitalar muito rápido na guerra. Alguns trabalhos falam até em 10 minutos de transporte, que a gente não vê isso, obviamente, no ambiente civil. Então, resumindo, né, talvez o sangue total ele esteja mais próximo do ideal para a transfusão da reanimação desse paciente, e não é pela célula vermelha, é muito mais por fator de coagulação do que pela célula vermelha, isso que os trabalhos estão dizendo. A discussão entre sangue fresco e sangue armazenado, stored blood, também é uma questão de risco-benefício, mas é muito mais pela questão no pré-hospitalar de logística. Então, você consegue dar fator de coagulação do paciente sem tirar todo esse problema de plasma, de plaqueta no pré-hospitalar. Então, acho que, resumindo, é uma coisa muito... tem muito trabalho para sair, tem muita discussão para a gente fazer, mas eu acho que, como cirurgião, tempo para a gente é muito importante. Receber esse paciente muito rápido. Por isso que o sangue no pré, ele vale muito para o trauma rural, como o Lucas falou, e vale muito para o ambiente de guerra. A gente consegue considerar mais o sangue, né? Então, em breve, se o SAMU tiver aí com helicóptero, vai facilitar bastante também o pré-hospitalar. Né? Eu queria fazer uma consideração aí. O bebê aí tá bravo com a nossa discussão. Eu posso fazer um adendo do que o doutor Pedro falou, que eu lembrei? Pode. Não sei se eu posso. Pode. Eu li o trabalho do Lucas. Assim que o Lucas publicou lá na rede social, eu falei, eu preciso ler esse trabalho. E, como eu falei anteriormente, eu gostei muito. E eu já tinha discutido isso com o Lucas numa das reuniões que a gente teve lá em Campinas, né, Lucas? Que ele coloca como critério para transfusão, e isso é a grande pedra angular, é a pergunta de $1 milhão, qual é o trigger transfusional? Quanto que você vai resolver transfundir doente de choque hemorrágico? Porque aquele doente que sangrou 3 litros no balde, você está vendo, é fácil. E o doente que você não consegue estimar? Qual é o doente? E o Lucas usou um score muito frágil, que é o Shock Index. A gente tem que lembrar que o Shock Index é um score frágil. Ele é extremamente liberal. E uma das coisas que você exclui o TCE, porque se você bater a cabeça, você também faz Shock Index positivo e você não sangrou. Ele é aí um score com muito falso positivo. Então, isso aumenta a frequência de liberalidade de abertura de protocolo de transfusão sem ter indicação de transfusão. E a transfusão maciça, quando está indicada, ela é ótima, que é 3 a 5% dos grandes centros de trauma level 1 da população civil, que a gente nem tem no Brasil. Ou seja, 3 só a 5%. É pouco perto dos traumas que a gente tem. Então, assim, a chance de você acabar transfundindo pacientes por um score tão frágil e liberal é muito alta. Então, se você perguntar qual é o melhor score hoje que a gente tem para abrir transfusão maciça, a gente não tem esse dado na literatura. A gente não tem. E aí a gente corre um risco muito grande de transfundir pacientes de forma desnecessária, porque eles têm choque, sim, mas às vezes tem outra causa de choque, que é o choque prioritário, sobretudo choque obstrutivo, que é o que a gente vê muito comumente. É o pneumotórax, que ainda está lá, que drenou, mas o dreno está quincado. É o tamponamento, que no início não tinha, mas depois tinha. Então, se você perguntar assim, Roseli, o que mudou a história do pré-hospitalar nos últimos tempos e que hoje você vê diferença? Eu vou dizer, sim, é um point of care, mas não é o sangue. Se chama ultrassom. E olha que eu sou do time do trauma, sangue, coagulação, mas é o ultrassom que muda, porque ele ajudou a dar diagnóstico diferencial. E aí a gente consegue interferir na conduta. Então, se você me perguntar, você acha que na nossa realidade, ou pela literatura, né, juntando aí as duas opiniões, a literatura e a validação do nosso país, o sangue hoje vai fazer diferença no pré-hospitalar? Brasil? Não acho. Agora, talvez o caso do Lucas lá, SAMU rural, doente longe, vai demorar para chegar e talvez nessa situação faça diferença. Mas a pergunta de $1 milhão continua sendo: quem é o doente que eu vou transfundir? Porque esse dado não tem resposta na literatura. O Shock Index não dá para usar isoladamente.
Então, quem é o doente? Porque se a gente pega médicos experientes que tem aqui nessa mesa, com certeza eles serão mais criteriosos. Mas se pega um médico recém-formado, inexperiente, qualquer 2 hemácias que pular do campo vai ganhar uma bolsa de sangue. E aí a gente não tem recurso para isso. E faz parte de uma boa medicina gerenciar recurso. Ouvi a doutora Ângela falar aí, nossa, hemocompletante caríssimo. Perfeito, além de caro, não está validado usar precocemente. Acabou de sair o estudo, o Cryostat, publicado no JAMA, que é com a pergunta, da fibrinogênese precoce muda a mortalidade? Os caras vai sangrar menos? Vai ter menos reop? Só que eles testaram com crio, cujo objetivo era da fibrinogênese. A resposta foi negativa. Então, tratar o que a gente não está vendo precocemente, porque a gente tem uma ansiedade fisiopatologicamente sem sentido, é muito bonito na teoria. Na prática não se traduz. Então, é uma má prática com aumento de gasto de recursos. Então, não se traduz em boas ações, em boas práticas médicas. E é nisso que a gente tem que focar. Nem tudo que a gente acha, na prática. Então, eu ainda sou da velha guarda e falo, não vamos... feijão com arroz bem feito ainda faz muita diferença. E não é agregando, às vezes, coisas que a gente vê, né, na literatura, que chega no Brasil, mas a gente faz diferente. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso. Basicamente, era isso, gente. Posso só falar uma coisinha rapidinho? Porque você está em cima da hora, assim, cuidado quando a gente fala com sangue total, tá? Porque o sangue total, assim, quando é que ele vai ter fator de coagulação? Guerra, o cara tira o sangue lá, o outro vai tomar, perfeito. O sangue total, se ele tiver 48 horas, eu não tenho fator 5, não tenho fator 8. Já começa aí, tá? Então, assim, é lindo quando eu vi os trabalhos de sangue total, de baixo título, ótimo, mas o quanto tem de efetivamente de fator? Lá eles têm plasma liofilizado, tá? Aqui a gente vai precisar tomar cuidado com isso, mas concordo com a Roseni, foi bom te ver, Roseni, fazia muito tempo, tá? Mas, assim, concordo plenamente, eu acho que vamos esperar um pouquinho, mas, assim, tirando Bragança, Bragança continua e está perfeito, está ótimo. Tá? Uma pergunta do um pouco dentro do... o que eu vou falar vai dar envolvendo um pouco o que ele falou. Tem que fazer o Jorge também falar alguma coisa, viu? E o Jorge tá quieto aí, vai ter que falar. E depois o Maurício tem uma pergunta aí para a gente encerrar. E vai cair pro Jorge também. A Roseni estava falando das indicações, de fato tem as indicações do choque, né? Para você indicar a transfusão, mas a gente no ambiente pré-hospitalar é um ambiente que é um ambiente que a gente não tem muitas variáveis, né? É um ambiente que não tem controle, é diferente de uma sala de emergência, um ambiente de centro cirúrgico. Você tem aí, em média, 3 anos de experiência, né? E eu vi que na proposta era de revisar os protocolos ali de ano em ano, ou, enfim, quando alguma coisa surgisse. Você já pensou em acrescentar alguma variável que está no pré-hospitalar para indicar isso? E aí eu jogo para você e para o Jorge também comentar. Por exemplo, distância ou tempo de estricação, está demorando demais, essas variáveis que a gente tem no pré-hospitalar. Você fala para mim isso? Isso. Então, a gente a literatura traz também 10 a 15 minutos, seria um bom tempo aí, menos do que isso, a literatura acho também que não compensaria, tá? E eu acho que, como o Maurício está fazendo lá em Maringá, utilizar, por exemplo, acidose metabólica, lactato, o base excess também são variáveis da microcirculação que são interessantes, né? Uma coisa importante também de comentar, até da fala do Pedro, da Roseni, por exemplo, a gente tem praticamente 5.000 a 6.000 atendimentos aí ao mês aqui no SAMU. E menos de 1% das vítimas aí tiveram hemotransfusão. Então, a gente está sendo muito criterioso mesmo, apesar de ter esse trigger, né? Assim, o médico, ele realmente descarta, porque como a gente tem ultrassom há quase 4 anos, tanto clinicamente como também ultrassonograficamente, é causa de choque obstrutivo. Então, isso permitiu que a gente só transfundisse 19 ao ano, demonstrando também que a gente também não tem essa preocupação aí de não estar utilizando o sangue de forma irracional.
Então, eu acho que é isso. Acho que pressão de perfusão, pressão de pulso pode agregar alguma coisa, e acho que essa análise da microcirculação também pode agregar, assim como é utilizado no ambiente intra-hospitalar aí também. Eu queria só contemporizar aí, Jorge, se você... pode falar aí, Jorge. Vamos deixar para depois, porque vamos ter que comentar muita coisa, eu acho. Mas quando eu chamei o Lucas, né, para isso, eu conheço muito bem o que ele põe na vigilância, né? E é uma condição especial, sempre tivemos bem essa consciência. Né? E eu sou vascular de formação, então, para mim, tratei de encanamento, meu negócio é parar o sangramento. Estou no pré-hospitalar e minha cabeça é assim. E a gente pegou um protocolo, é um case, um cara baleado na falsa ilíaca esquerda, um militar, estava eu e a Denise Coag, eu terrestre. Eu pego ela, e o protocolo é intuba, né? Prepara ele, acesso venoso, falei, decola, mas o tubo, esquece, ele não está nem reagindo. Tinha um pulso, cara. Liguei para o Rodrigo subiu, pegou ali, no L ponto, e já clampeou a hora. Salvou o cara, 24 horas depois, ele estava estubado. Então, esse gatilho médico, ele é fundamental. Né? Nada pode ser mais precioso do que a parada do sangramento. Nada. A condição especial da distância, do tempo, seja pouca distância, muito tempo, é o que tem que nos acompanhar para a gente tomar medidas outras, né? Porque até hoje eu tenho conseguido driblar muito com a hipotensão permissiva e push dose. Muito simples. Eu tenho tocado o ambiente pré, então eu acho que a gente consegue as distâncias, por isso que o Leonardo está aqui, né? Porque ele tem uma coisa muito parecida com o de Bragança, esses APHs distantes, que já não é mais nem pré nem inter, né? Que da onde ele traz não tem nada. Então, são situações especiais. Mas com essa condição, eu quero lembrar uma época que existiu a calça anti-choque. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar dela. Ela nasceu justamente da calça do piloto de jato que ia fazer, até hoje, ele faz um G muito forte, e ele pode perder a consciência. Então, essa calça, ela pressuriza, automaticamente mantém a consciência desse piloto, e dali nasceu a calça anti-choque. Não sei se alguém já tinha ouvido falar, acho que todo mundo, pelo menos historicamente, e essa calça anti-choque, ela tinha um problema. Ela subia a pressão do cara, o cara estava com o pulso radial cheio, só que na hora de tirar a calça morria. E a calça levou uma designação de morte, infelizmente foi abandonada. Infelizmente, porque eu digo que a gente tem que aprender a retirá-la, né? E a gente perdeu a calça. Só que recentemente, tem uns 4 anos, foi antes do Covid, eu estava no INCOR fazendo uma palestra de desastres, e lá estava um senhor chamado Noam. O Dr. Noam de Israel, ele criou um dispositivo que chama Emachoc, e ele era das forças militares de Israel, e ele não se conformava com essa questão da calça, e ele desenvolveu, é como um torniquete, né? Mas ele veste uma meia elástica, ela está na Anvisa, mas está vencida a licença dela, e ele drena esse sangue do membro, e ele fornece 500 ml por membro. Não é uma autoendotransfusão, como as que a gente está acostumado, mas é uma autoendo sem a saída do sangue do ambiente vascular e bloqueando o retorno para aquele membro. Eu mandei até e-mail para ele hoje, ele está na Eslovênia, que eu queria ver se tem algum trabalho, em paradas cardíacas eles estão utilizando. Mas é um mecanismo interessante para o APH. Se ele dá certo, é o que eu estou perguntando, se ele, de fato, ele entrega aquilo que promete. Mas eu tenho 2. Não apliquei. Até hoje eu não apliquei. Olha, já tem há uns 3 anos. A hipotensão permissiva, você está ali do lado, você consegue fazer muita coisa. Mas, como a Rosane deixou claro, eu sou de um APH que tem alguns privilégios, né? A gente consegue, às vezes, demorar, né? A gente demora por bobeira, mas quando a gente vê que a situação é grave, a gente vaza rápido.
e isso acaba determinando uma chegada ainda a tempo, né? Pelo menos eu não tenho notícia, né? A gente até estava pensando em pesquisar no grupo quantos veriam a aplicabilidade de sangue no tempo do atendimento deles, né? A gente ainda não chegou a fazer esse formulário, mas a impressão que eu tenho é que a maior parte da APH nosso aqui, por um lado, não, apesar da gente ter situações que a gente vem de 1 hora, né, de distância, né, Guerra? De distâncias bem longínquas, mas eu não consigo imaginar que eles talvez sejam positivos a respeito da logística e a montagem do nosso sangue transportável. Né? Apesar disso, porque não é uma condição totalmente frequente, diferente da tua, né, Lucas? A tua é um ambiente bem hostil, e passou das 17, você não tem nem águia para pedir ajuda. Então, eu acho que a gente teria uma melhoria, talvez, se esse dispositivo for legal. E, segundo, a gente tem que melhorar muito as salas de trauma. Porque o pré-hospitalar, hoje, ele acende o isqueirinho na bunda do cirurgião. A gente chega rápido, e o cirurgião está tomando o café, ele tem que entrar, e eu falo, olha, chama até o Parreira. Parreira, precisamos conscientizar os cirurgiões da porta. Se a gente sai, eles têm que estar prontos. O banco de sangue avisado. Eu lembro da Ângela lá, o Águia vai chegar, eles acompanhavam o centro cirúrgico, no centro cirúrgico. Então, esse trabalho do hematologista, né, do banco de sangue junto com o trauma no sentido Pedro, do jeito que eles fazem no HC, ou seja, de nada vale se eu levar sangue, todo o sangue do mundo, se esse meu encanamento continua aberto porque o cara está no café e procrastina porque ele sabe que eu estou levando sangue. Que o sangue, ele é um momento intermediário. A gente precisa melhorar a sala de trauma, a sala de cirurgia, o tempo-resposta. E os lugares longínquos, né, que eu estou culpando, botei o Leonardo aqui para ele, porque ele tem essa dualidade, mas ele tem o problema do sangue. Mas a gente precisa começar a pensar nesses lugares também. Acho que o que eu tinha para falar é isso. Assim que eu tiver os artigos desse Semachop, eu vou passar para o grupo, né? Mas eu acho que é uma ferramenta que, quiçá, interessante para o pré-hospitalar. Passar para o Maurício, que acho que queria fazer uma pergunta. Só para contemporizar a experiência de Maringá, Roseni, nós temos um raio de ação, nós transfundimos aqui com helicóptero, só temos sangue no aeromédico, não temos no terrestre. Nosso raio de ação é de 250 quilômetros. Nós temos ocorrências com vítimas sem ferragens a mais de 50 milhas. E a nossa indicação aqui é extremamente restrita, tanto que estamos com 1 ano e 1 mês, estamos com 22 pacientes transfundidos, e a associação do Point of Care, ela foi definidora dentro desse conceito de ter uma hipoxemia tecidual bem evidenciada, com uma acidose significativa, e com um base excess que, na nossa opinião, tem um impacto preditor de mortalidade. Então, nós entendemos essa questão bem clara da realidade de São Paulo, da região, do que vocês vivem, do tempo-resposta e do que o Jorge coloca, desloca. Isso é realmente bem factível de se dizer que não há benefício da hemotransfusão e nós sabemos que isso impacta. Mas nós estamos desenvolvendo um estudo aqui na Universidade Estadual de Maringá, que vai ser uma tese de mestrado e doutorado de uma colega. O que a gente já conseguiu mostrar nesses 22 pacientes que transfundiram extremamente graves, a primeira coisa, é um doente que ele é um doente que de longa permanência UTI, mas a gente conseguiu diminuir o número de hemocomponentes utilizados durante esse período de internação. Esse é o primeiro endpoint que a gente conseguiu mostrar aqui. O foco principal é tentar não dizer que colocar sangue é a melhor coisa do mundo e nem ter a empáfia de dizer que nós estamos fazendo melhor que os outros pré-hospitalares. Mas as realidades nacionais, elas precisam ser discutidas e o tratamento equitário das situações precisam ser colocadas, e a SBITE, Parreira, tem uma importância muito grande nisso, de fazer o entendimento de que, vejam, ontem nós estávamos com uma vítima presa em ferragem com pelo menos 40 minutos de voo para referência, onde eu tenho protocolo de transfusão maciça com ele ponto. Então, é difícil. Para alguns locais vai realmente fazer a diferença. E outra coisa, Guerra, que ouvindo você falar, não há perda de tempo nenhuma na questão do preparo do hemocomponente com o treinamento das equipes.
muito rápido, aquela caixa, a mesma caixa que o Lucas usa, nós temos aqui em Maringá. O Lucas foi fundamental para a nossa iniciação, e é muito simples, a coleta e imediatamente a infusão de sangue no lugar do cristalóide. Então, essa realidade que vimos, nós temos o maior indicador de vítimas entre ferragens do estado do Paraná, com estruturas bizarras e longínquas. Então, eu acredito que dentro desse ponto de vista que temos aqui, utilizando o helicóptero como ferramenta fundamental, tem nos ajudado. Eu concordo, Rosenei, sou fã desse aspecto da busca incessante por boas práticas baseadas em evidências, que nós não temos como provar isso ainda, mas dentro desse embate que nós temos de longa distância, dificuldade de chegada e situações pontuais da heterogeneidade do Brasil, eu acho que isso vai beneficiar muito esses doentes, é o que a gente pensa aqui. Não temos como provar isso do ponto de vista científico, nós estamos trabalhando forte para trazer evidências, mesmo que elas não sejam evidências que confortem o nosso coração, mas que conforte a ciência e que faça a gente ter melhores práticas. É isso que a gente faz aqui, e eu agradeço a oportunidade. Parabéns, Jorge, mais uma vez por essa ideia fantástica, e de todos aí, o amigo Leonardo que estou vendo aqui, e o Lucas também. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Maurício. Acho que alguém tinha levantado a mão. Vinícius, vou te pedir a gentileza para a gente fazer os comentários finais. Já são 7h10, passamos um pouquinho do horário. A gente tem um compromisso de acabar às 7h, então acho que se você puder fazer os comentários, pedir para o Jorge encerrar, a gente toca a bala aí. Agradeço a todos aí. Perfeito. Bom, acho que foi de grande valia, né? Acho que juntou, igual o Pedrão também comentou, ele é um entusiasta dessa aproximação também do APH com o intra-hospitalar. E acho que a gente conseguiu discutir bem, o Lucas está de parabéns. Acho que aqui no Brasil, na realidade, a gente não tem como esperar que tudo caia perfeitamente, que tudo comece a andar perfeitamente, tem que ir desbravando mesmo, para a gente conseguir lá na frente, lá há alguns anos, fazer rodar de maneira perfeita. E o Lucas está de parabéns, porque ele foi esse cara que viu isso lá fora e conseguiu vislumbrar e organizar para o ambiente dele a transfusão. Mas, como todos comentaram aqui, acho que a gente tem que analisar muito o sistema, tanta gente no pré para ter boas indicações, e tanto o intra para não procrastinar também e fazer com que todo esse trabalho seja perdido, demorando no atendimento e na resolução, na cirurgia desse paciente, que é de fato o que vai salvar, né? Acho que é isso, acho que valeu. Não sei se o Jorge quer falar alguma coisa aí. Eu teria 1 minuto, Guerra, dava para... Lógico. Bom, aí o Parreira que manda, né, também, não sei. 1 minuto. Contato 1 minuto. O Jorge falou muito meu nome. Eu acho o seguinte, eu acho que o sangue não veio com bala de prata. Dentro da realidade, como eu tenho do Nordeste aqui, das minhas distâncias, que foi como o Jorge falou, eu acho que isso não é uma crítica ao projeto que o Lucas faz lá, mas eu acho que é um caminho. Nós estamos começando por um caminho longo ainda, e a palavra é essa, acho que é procrastinação. Se você está evitando, está deixando o paciente chegar cedo ao centro cirúrgico, para um clamp, para uma cirurgia definitiva, o sangue não vai estar ajudando. Então, acho que a lição é essa, acho que o webinar está de parabéns, a SBAT muito feliz na escolha disso, porque não é uma solução simples e fácil, e não é a solução para tudo, né? Então, acho que essa é a ideia. Eu, quando vi pela primeira vez, Lucas, foi pela televisão, e assim, me desculpa a brincadeira, eu falei, pô, Bragança tá louca, quando eu vi, primeira vez. E assim, a sensação que deu foi essa, mas vendo o que você fez, cara, parabéns, muito bacana o que está sendo construído aí, é uma linha, mas volto a dizer, eu acho que não é a solução definitiva, precisamos estudar mais, ver mais, ler, entender que o que salva é centro cirúrgico. Obrigado e desculpa se eu extrapolei. Bom, eu tô triste de ter que interromper essa discussão, tô triste, cara, que é muito tempo aqui discutindo, mas é uma responsabilidade que a gente tem, porque a gente tem que ter horário de terminar também, para que a gente possa manter esse webinar. Esse foi o último webinar de 2023, a gente ainda tem outras reuniões da SBAT, mas tivemos vários, um por mês aí, e tivemos, assim, discussões fantásticas. E esse daí não podia ser um melhor para encerrar, porque mostra a capacidade
do Lucas em desenvolver e aplicar coisas que ele acredita no Brasil, que é o que a SBITE acredita, é o que eu acredito, o que a gente, como cirurgião de emergência e trauma, acredita e tem que lutar para fazer. Cirurgia de emergência e trauma no Brasil ainda precisa de muita ajuda e só a gente trabalhando junto, a gente vai conseguir melhorar o atendimento desses doentes traumatizados. Então, parabéns, Lucas, parabéns, Jorge. O Jorge que foi quem teve essa sacada desse webinar e foi fantástico mesmo, ajudou bastante. Queria novamente convidar todos para fazerem parte da SBITE. O lugar de vocês é na SBITE, se vocês trazem trauma, e traz gente para o nosso congresso. Agosto do ano que vem, Frei Caneca, vai ter muita coisa de pré-hospitalar, vocês têm que estar junto com a gente. O Jorge está rindo, ele vai fazer um APH tático dentro do Frei Caneca, vai explodir uma bomba lá, já falou para mim. Tá bom? Só para vocês saberem. Beijo para todos. O webinar vai ficar gravado no site nosso, quem quiser, só pegar. Beijo.